Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente precisa conversar sobre as Crônicas de Nárnia. Eu já havia prometido que eu traria este vídeo para o canal de qual é o meu problema com C.S. Lewis e principalmente com as Crônicas de Nárnia. E aí eu estudei mais para fazer algo mais embasado, né, para realmente, né, ninguém falar assim, ai meu Deus, ela tá louca, ela tá vendo coisa onde não existe. Não, gente. Este é um livro extremamente problemático e que pouca gente fala sobre isso. Então, hoje eu vim explicar pra vocês alguns motivos de por que eu tenho, assim, um certo ranço do C.S. Lewis e por que as Crônicas de Nárnia é um livro, assim, que pra mim me choca que tanta gente ame e que as pessoas não veem, assim, problema nenhum. É hora de finalmente nós termos essa conversa. Então, vamos lá. Gente, pra dar um pouquinho de background, as Crônicas de Nárnia começaram a ser escritas aí em 1950 pelo C.S. Lewis, e elas, apesar de terem aí uma ordem cronológica em que a história acontece, elas não foram escritas nessa ordem. Por exemplo, em 1950, saiu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, depois a gente tem O Príncipe Caspian, e basicamente, por exemplo, os filmes que a gente tem de As Crônicas de Nárnia, eles são, de fato, ali na sua ordem, as primeiras histórias que o C.S. Lewis escreveu, e aí depois ele foi meio ali que colocando outras histórias entre elas para poder dar aí um começo e um final para Nárnia. E o C.S. Lewis, ele foi ateu por muito tempo, até que ele começou a fazer parte de um grupinho ali seleto de alunos de Oxford que gostavam muito de literatura, das artes, e quem fazia parte deste grupo e que se tornou o melhor amigo de C.S. Lewis, ele mesmo, o J.R.R. Tolkien. E o Tolkien era cristão, e ele que foi trazendo isso de volta para o C.S. Lewis. Só que também houve aí uma diferença entre eles, porque apesar de os dois serem cristãos, o Tolkien era católico e o C.S. Lewis virou aí um grande protestante. Mas a amizade deles continuou, tanto que, por exemplo, o Barbárvore, que é um personagem de O Senhor dos Anéis, foi de fato baseado no C.S. Lewis. E o Tolkien gostava das coisas que o C.S. Lewis escrevia, mas com ressalvas. Por exemplo, ele não gostava de As Crônicas de Nárnia porque ele achava que era uma analogia muito óbvia e não era o tipo de coisa que ele gostava. E é aí que eu preciso começar a falar sobre Nárnia para vocês. Antes, quero deixar claro que isso não é um ataque ao C.S. Lewis ou a nenhuma religião, mas As Crônicas de Nárnia, ele é um livro que faz sim toda uma analogia bíblica. No primeiro livro das Crônicas em si, que é O Sobrinho do Mago, por exemplo, a gente vai ter Aslan, que é o grande leão, criando Nárnia pela primeira vez. Então a gente tem o Gênesis. Enquanto, por exemplo, lá em A Última Batalha, que é o último livro, a gente tem o Apocalipse. Mas entre uma coisa e outra, a gente vai ter muito racismo, machismo e intolerância. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar mais com vocês. Gente, eu fui aquela criança que cresceu com Nárnia. Eu assisti todos os filmes no cinema, eu li as crônicas quando era pequena, e até hoje eu gosto bastante dos dois primeiros livros, que é O Sobrinho do Mago e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E lógico, né, Aslan aqui, ele vai tomar a figura de Deus. No primeiro livro, ele cria Nárnia. No segundo, a gente vê ele como um Jesus sendo crucificado para salvar os pecados dos seres humanos, e que depois ele renasce. E aí a gente chega no terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino. O Cavalo e Seu Menino, quando eu li, quando era criança, eu não gostei porque eu achei ele muito arrastado. De repente, a história ela sofre uma quebra que sai de Nárnia e vai falar de um outro lugar, que é a Calormânia. E aí, eu fiz um projeto de leitura, eu acho que em 2020, de ler uma crônica por mês. E foi aí que tudo ficou muito mais chocante pra mim. Porque eu percebi que O Cavalo e Seu Menino não era só uma história assim arrastada que eu não tinha gostado. Ela entra em algo que é o puro racismo do C.S. Lewis. Primeiro, porque os calormanos que vão ser apresentados pra gente, eles são pessoas extremamente cruéis, escravistas,
que têm a pele escura, que usam turbantes, os homens têm barbas bem longas, eles usam sapatos em que a ponta é virada para cima e enrolada. Então, claramente, a gente tem aqui algo estereotipado do Oriente Médio. Tudo bem que na época, gente, existiam aí muitos conflitos entre o Reino Unido e o Oriente Médio. Mas o que a gente vai encontrar aqui vai muito além de simplesmente você ver que existia um conflito entre um país e outro. Não, é puro racismo e xenofobia. O próprio nome calormano é uma coisa que acaba passando despercebida para quem não lê em inglês, porque em inglês seria colorman, e a pronúncia da palavra significa homens de cor. Então, isso já é um grande problema. Além, de como os calormanos são mostrados e representados na história. E durante, a história, a gente também vai conhecendo mais sobre os calormanos e vai descobrindo que eles adoram um deus conhecido como Tash. Só que Tash, na história, de acordo com Aslan, é um demônio. Então, aí a gente já mistura o racismo com a intolerância religiosa. E o racismo, ele também está presente em outros elementos das Crônicas de Nárnia. Como, por exemplo, no primeiro livro, o Diggory, que é essa criança que descobre Nárnia, a mãe dele tá doente e ele tem, um grande desconforto com o fato de que o pai está na Índia. Ele fala isso como se fosse a pior coisa do mundo, que o pai dele tá na Índia. E aí, no segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente vai ter aí, os 4 irmãos, a Lúcia, o Pedro, o Edmundo e a Susana, que acabam indo parar em Nárnia. Só que enquanto a Susana, o Pedro e a Lúcia seguem Aslan, o Edmundo acaba traindo eles, porque ele se vê tentado a comer o quê? Vocês se lembram? Um manjar turco. Então, tudo o que tem a ver aí com o Oriente Médio na história é visto como algo extremamente negativo e demoníaco. Tanto que se a gente for pensar no final de O Cavalo e o Seu Menino, a gente vai perceber como os heróis da história, na verdade, são os narnianos, que são o quê? O povo europeu, o povo branco, do cabelo loiro, dos olhos azuis. Eles são os bonzinhos da história. Se você pensar, por exemplo, na próxima crônica, que é o Príncipe Caspian, você vai encontrar ali em Nárnia os anões negros, que são também cruéis, que são rudes, que são meio que vilões, exceto por um que vai ser o que vai ajudar o nosso protagonista. Mas os anões negros, eles também são ruins. Por quê? Porque só quem tem a pele branca na história é maravilhoso. Em outra crônica, a gente tem aí os personagens tendo que usar um tipo de lama escura para fingir que são calormanos, para se disfarçarem de calormanos. E um dos personagens, o Tyrion, quando ele remove isso e vê a pele dele branca de novo, ele fala que agora ele se sente de novo como um verdadeiro homem. E como se não bastasse, lá no final, em A Última Batalha, a gente vai ter um personagem que é um calormano, que é o Emmett, que vai ser o único calormano a ir para o céu. Porque na última história, que tem o Apocalipse, só vai para o céu quem é seguidor de Aslan. O que, de novo, gente, intolerância religiosa, porque é aquilo, todo mundo que adorava um outro deus, como no caso os calormanos com Tash, eles vão queimar no inferno, e é isso. E quando Emmett vai pro céu, Aslan fala para ele que ele não era um seguidor de Tash, na verdade, porque ele era bom, porque tudo que ele fazia era bom, então ele fazia em nome de Aslan, e não de Tash. Por quê? Porque Tash era o oposto de Aslan. Tash era ruim, era demoníaco. Então, além desse racismo todo que a gente vai tendo conforme a história avança, você vê essa pura intolerância religiosa, porque o Aslan, no começo, ele é super maravilhoso, ele é super bonzinho, ele ajuda ali as pessoas, e conforme a história vai avançando, ele se torna um grande ditador. Por quê? Porque se não é do jeito dele, não é bom o suficiente. E isso, pra mim, foi uma coisa que, por exemplo, me decepcionou. Porque o Aslan era um dos meus personagens favoritos quando eu era criança. E aí você vê como ele vai passando de um cara super legal, super bacana, pra um grande tirano, é algo a se pensar. Não só isso, mas
Essa é uma história que tem muito machismo. Primeiro porque as personagens femininas, elas são muito estereotipadas aqui. É sempre dito que, porque os homens são fortes e as mulheres são fofas. Por exemplo, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, os homens estão lá discutindo o plano que precisa ser feito e lutando e tudo mais, e as garotas estão ajudando a limpar a mesa. Porque a Lúcia, por exemplo, ela é super fofa. Agora, por exemplo, a Susana, que é uma personagem mais forte... Gente, o final que a Susana recebe... Antes de falar da Susana, as outras personagens femininas que vão aparecendo, elas também são bem estereotipadas, principalmente na 6ª e 7ª crônica. E até mesmo a personagem que aparece lá na primeira história. E até mesmo a personagem de O Cavalo e Seu Menino, né, a Aravis, ela é mais determinada, ela faz acontecer e ela acaba sofrendo na mão de Aslan. A própria Lúcia, em A Viagem do Peregrino da Alvorada, ela começa a ter uma questão mais de vaidade, e isso é visto como, oh meu Deus, que coisa terrível. Então, misturando essa coisa da vaidade com a determinação, a gente tem a Susana. E aí a gente chega em A Última Batalha, que é, como eu já disse, né, o Apocalipse. E aí, a gente vai ter de volta todos os personagens que a gente foi conhecendo. O Príncipe Caspian, o Shasta, a Aravis, a Jill, o Eustáquio, todo mundo, inclusive os irmãos Pevensie, que é aí a Lúcia, o Pedro, o próprio Edmundo, que chegou a trair eles lá, né, no segundo livro. Todos eles vão ali se reunir no céu. Que a gente vai descobrir que eles morreram no acidente. É sério, gente, tá? Se você não sabe, se você tá aqui nesse vídeo por curiosidade, é isso que acontece, eles vão morrer. E aí vai ter a questão, cadê a Susana? Cadê a rainha Susana, que ajudou tanto Nárnia? E aí o Pedro vai falar assim, a Susana, ela não é mais amiga de Aslan. E aí você pergunta assim, meu Deus, por quê? O que aconteceu? Porque a Susana, ela é muito feminina, ela é vaidosa, ela gosta de comprar roupa, ela se interessa por rapazes, ela usa meia calça. Ela tem as suas dúvidas sobre o que aconteceu, né? Porque como eles eram muito crianças, até aí a gente pensa, todo mundo tem dúvida, isso é uma coisa humana. Até a pessoa que mais acredita na Bíblia, em algum momento ela tem dúvidas aqui e ali. Mas a Susana, que realmente era uma rainha de Nárnia, que ajudou tanto o lugar, ela não é mais bem-vinda. Ela não é, porque ela gosta de caras e ela gosta de roupas. Então ela vai queimar no inferno, por que não é mesmo? Olha que final super bacana. Sério, gente. O meu grande problema é que o C.S. Lewis, ele colocou as suas crenças pessoais, a maneira como ele via o mundo, dentro de um livro para crianças. Eu vou dar um exemplo bem próximo disso para vocês. H.P. Lovecraft. Eu adoro os contos do H.P. Lovecraft, o mundo que ele criou, essas criaturas bizarras e extradimensionais. Só que o H.P. Lovecraft escrevia horror cósmico, o que é para adulto. E adulto já tem uma bagagem para pegar, ler essas histórias e perceber que elas têm racismo, xenofobia, machismo, elitismo, tudo isso que era do Lovecraft, que era a maneira como ele via o mundo, cheio de preconceitos, e que ele colocou nas suas obras. Só que nós somos adultos para poder ter uma leitura crítica e perceber tudo isso. E as pessoas criticam muito Lovecraft, com razão. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso, gente. Sempre que eu falo de Lovecraft aqui, eu pontuo como ele era um ser humano horrível, por todo esse preconceito que ele destilava. Por que ninguém faz isso com C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia? Aí vem as ideias na minha cabeça. Primeiro, a gente geralmente lê as Crônicas de Nárnia quando a gente é criança. O público-alvo dessa história é o público infantil. Então a criança, ela é uma tábula rasa. Ela vai aprendendo as coisas aos poucos, para ir criando aos poucos a sua personalidade, as suas crenças, as suas vontades, as suas ideologias com o tempo. Então pode ser por isso que a gente não ouça falar tanto sobre os preconceitos em As Crônicas de Nárnia.
Mas também tem aquela questão de a gente, quando adulto, reler um livro assim, ou mesmo ler um livro assim, em que a gente já conhece esse mundo, e toda a questão da nostalgia fazer a gente não perceber, ou mesmo você entrar dentro daquela história e não ter uma leitura tão crítica a ponto de perceber essa coisa mais sensível que são os tópicos abordados pelo C.S. Lewis aqui, com essa roupagem de fantasia. Mas o que mais me incomoda é que, como eu disse, o Lovecraft, ele escreve para adulto. As Crônicas de Nárnia é um livro para criança. Ele é um livro lotado de preconceitos. Ele é um livro cheio de racismo, cheio de machismo e também cheio de intolerância religiosa para a criança. E é isso que me incomoda tanto, sabe? Pessoas vêm com essa coisa de porque a criança não pode ver um beijo gay porque, oh meu Deus, isso é o fim do mundo. Porque a criança não vai entender o que é uma pessoa trans. Mas a criança pode ser 100% exposta a preconceitos, não é mesmo? Ao amor, à aceitação, ao entendimento. Não pode. Empatia? Que isso, meu Deus? Como é que a gente vai falar de empatia pra criança? Mas a gente pode muito bem apresentar pra criança uma história linda, maravilhosa, cheia de racismo, sexismo e intolerância. Tô pistola. Posterguei gravar esse vídeo por muito tempo exatamente por isso, porque me deixa muito nervosa. Mas, finalmente, eu vim aqui, eu falei tudo o que eu precisava falar, finalmente registrei os motivos, alguns deles, porque existem mais, mas esses são os mais óbvios, de por que as Crônicas de Nárnia são tão problemáticas. E você pode discordar, você pode ter uma outra opinião, com certeza. Essa é a minha opinião, a minha visão de por que essa história é assim tão problemática, tão preconceituosa e tão complicada por ser voltada principalmente para um público infantil. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que este vídeo tenha de alguma forma trazido aí reflexões para vocês. Se vocês quiserem continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo a sua própria opinião a respeito de As Crônicas de Nárnia. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.